Muito bem, sejam todos bem-vindos novamente. Nós estamos aqui falando a respeito da contabilidade nacional, nesta nossa aula de macroeconomia, e aí respondendo de maneira muito bacana a alguns alunos que têm nos inscritos, alguns deles elogiando as aulas, o outro cobrando que a gente coloque mais aulas disponíveis para vocês. Eu quero dizer que nós estamos gravando aqui no Eu Vou Passar 3 horas mensais de aula que estão indo para o ar para vocês de macroeconomia. E aí eu já havia falado para vocês em outra oportunidade que assim que nós terminarmos esse curso de macroeconomia, nós iniciaremos provavelmente ou um curso somente de exercícios ou ainda a possibilidade de nós trabalharmos aí a parte de economia brasileira, que cai em alguns concursos, notadamente o concurso de analista do Banco Central, o Bacen, que deve ter previsão de concurso para o próximo ano, que é o ano de 2012. Tudo bem? Outra questão importante é que nós vamos voltar a esse tópico de contabilidade nacional, assim que nós encerrarmos essa sequência, com uma série de exercícios sobre cada uma das aulas que nós acabamos de falar. Por quê? Porque, na realidade, essa parte de contabilidade social, nós optamos primeiro por analisar essa questão teórica junto com vocês e depois rememorar a parte teórica e aí fazendo exercício sobre cada um dos tópicos para a gente tentar entender na prática como ela funciona. Ok? Muito bem, se assim nós sabemos, vamos lá então para o nosso quadro, vamos tentar entender um pouquinho mais a respeito de contabilidade. Vamos lá. Bom, nós estamos analisando a parte referente ao sistema de contas nacionais. Deixa eu só colocar aqui, por gentileza, o sistema de contas nacionais, e a gente vai tentar analisar um pouquinho da conta da renda nacional disponível líquida. Então vamos tentar entender aqui a conta da renda nacional disponível líquida. Então vamos nos recordar, essa conta, ela descreve no lado do débito como as famílias e o governo utilizam a renda recebida, destinada ao consumo ou ainda à poupança, e do lado do crédito, nós vamos ver então as rendas recebidas pelas famílias e pelo governo, mais o resultado líquido dos recebimentos e transferências com o exterior, ou seja, com o resto do mundo. Para a gente poder então visualizar isso de maneira mais clara, nós colocamos aqui uma tabela para você que permite então a gente ter uma noção de como que funciona a conta de apropriação na sua versão final. De um lado nós temos o débito, do outro lado nós temos o crédito, e aí nós temos uma situação onde o C será o consumo pessoal, P1 será igual a impostos diretos das empresas, P2 os impostos diretos das famílias. Nós vamos ter o F, que será a poupança líquida do setor privado, e o R, que será outras receitas correntes líquidas do governo. Resultado, a utilização da renda nacional líquida a custo dos fatores mais as transferências. No lado do crédito, nós teremos então o quê? A1, que será os salários, A3, que serão os aluguéis, A4, que serão os juros, A2, que serão os lucros. Novamente, nós temos M1 mais M2, serão as transferências totais, e aí sim, P1 menos M1, impostos diretos líquidos das empresas. R será igual a outras receitas correntes líquidas do governo e, portanto, a renda nacional líquida a custo de fatores mais transferências. Bom, se assim nós sabemos, a gente pode observar que na conta de transações correntes com o resto do mundo, o que nós teremos? No lado dos débitos, são, portanto, registrados, computados os gastos dos não residentes com os bens e serviços produzidos internamente, ou seja, exportações de bens e serviços não fatores. Os rendimentos e as transações recebidas do resto do mundo, portanto, rendas e donativos, bem como a poupança externa igual ao do balanço de pagamentos em conta corrente. No lado dos créditos, nós nos recordamos, são registradas as compras realizadas por residentes de bens e serviços produzidos no exterior, e, obviamente, os pagamentos e as transferências pagas aos não residentes.
Novamente, nós podemos colocar isso dentro lá de uma tabela da conta de setor externo. Então, vamos lá. Do lado do débito, o que nós acabamos de falar? O G será igual às exportações de bens e serviços não fatores. O H, o déficit do balanço de pagamentos em transações correntes. E, portanto, eu terei o total do débito. Do outro lado, que nós teremos o crédito, nós teremos o I, que será igual a importações de bens e serviços não fatores, J igual a renda líquida enviada ao exterior, portanto, o total do crédito. Vamos poder observar ainda que nós temos a conta de capital. E lembrando para você que a conta de capital tem como objetivo consolidar o sistema de contas. São lançados os gastos com a formação de capital, incluindo aí, obviamente, a depreciação. Portanto, lançada com sinal negativo. No lado do crédito, a fonte dos recursos para os investimentos, ou seja, a poupança dos agentes econômicos. E aí, essa visualização fica clara para você, novamente, na nossa tabela. Do lado do débito, então, nós teremos o D, que será igual à variação de estoques, o E, a formação bruta de capital fixo, formação bruta de capital fixo e, portanto, o investimento bruto total. No lado do crédito, o que é que nós vamos ter? O F igual à poupança líquida do setor privado, e aí nós teremos o lançamento da depreciação, o H, o déficit do balanço de pagamentos em transações correntes, o saldo do governo em conta corrente. Portanto, a poupança bruta total. Quero te lembrar ainda que nós temos ainda uma outra conta, que é a conta complementar do governo. Lembrando que nessa conta complementar do governo são lançadas, as transações que mostram a participação do governo na geração de renda e produto. Portanto, consumo do governo, impostos indiretos e subsídios, juntamente com os itens de transferências do governo ao setor privado e, obviamente, ao exterior. Também são discriminados os impostos diretos, as contribuições previdenciárias e o item outras receitas do governo. Para a gente, então, poder visualizar isso, nós observamos de novo a nossa tabela lá. Do lado do débito, nós temos o L igual ao consumo do governo, M1, transferência às empresas, M2, transferência às famílias, N será igual a subsídios, o saldo do governo em conta corrente, utilização da receita. Do lado do crédito, nós teremos o lançamento P1 igual a impostos diretos das empresas, P2, os impostos diretos das famílias, Q igual a impostos indiretos e R, outras receitas correntes líquidas. Resultado, total da receita. E aí, nós podemos, então, encerrar mais uma etapa para você, da classificação da contabilidade nacional. Bom, se nós conseguimos, então, visualizar todos os lançamentos do lado do crédito, do lado do débito, nas próximas aulas, nós vamos estar realizando com vocês uma série de exercícios. E aí nós vamos tentar pegar alguns exercícios específicos, por exemplo, que caem no Bacen, vamos pegar alguns que caem no auditor fiscal da Receita Federal e temos alguns concursos estaduais, como, por exemplo, o ICMS de alguns estados e até o ISS de alguns estados, que cobra a nossa disciplina de macroeconomia. Nós vamos estar fazendo um sorteio dessas questões e vamos matá-las de maneira comentada com você aqui no Eu Vou Passar. Ok? Quero desejar, então, a todos vocês um fortíssimo abraço. A gente se vê na próxima aula. Até lá, até a aprovação.